Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigada pela presença. Que legal ver essa sala cheia. Então, antes de mais nada, bem-vindos. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Ana Sartori. Eu sou a gerente da prática de saúde e bem-estar aqui da Edelman. Estou muito feliz de poder mediar esse encontro, essa conversa sobre bem-estar, que já naturalmente é uma conversa muito agradável, né? Falar de bem-estar, de saúde, de viver bem e essa busca constante aí que é um desafio, né? Nos dias de hoje a gente conciliar essa vida tão maluca que a gente tem com momentos de bem-estar. Então, a conversa de hoje é aqui no Vitrine, que é um evento anual. Esse encontro ele acontece há 5 anos, essa é a 5ª edição. E, para quem está vindo pela primeira vez, qual que é a ideia do Vitrine? A gente fazer com que seja um ponto de encontro, é um local para a gente conversar, trocar ideia, trocar experiências, falar um pouquinho sobre o que as nossas marcas, os nossos clientes estão fazendo, que caminhos eles estão buscando nas áreas que eles atuam, e falar um pouquinho de tendências de mercado. Então, o tema de hoje do nosso painel aqui é justamente esse, a era do bem-estar, como as marcas têm se apropriado da busca pela qualidade de vida. E, para isso, a gente trouxe alguns convidados ilustres que eu já vou apresentar. Mas, antes disso, eu quero só agradecer, então, mais uma vez, a presença de todos que puderam vir aqui pessoalmente e também para quem está nos assistindo pelo Facebook, já que esse encontro tem uma transmissão ao vivo, né? A nossa conversa tem mais ou menos 1h30 de duração e a gente vai tentar abranger um pouco aí dos aspectos mais importantes que envolvem essa discussão sobre o bem-estar. E vamos lá, então, gente. Eu quero começar essa conversa, acho que antes da gente entrar no conceito, o que a gente trouxe de ideias aqui para a gente discutir para vocês, o que a gente entende por bem-estar, né? O que é esse tão almejado bem-estar? E o bem-estar é uma conversa que tem muitas vertentes, né? Você falar de saúde, bem-estar, não é só uma questão física, é você buscar um equilíbrio na vida, né? E é isso que a gente... acho que busca a cada dia conciliar, diante de tantos desafios que a gente tem nas nossas profissões, com os nossos compromissos, encontrar, em alguns momentos ali, esse momento de paz, de equilíbrio. Então, isso demonstra o quanto o bem-estar ele é fundamental, né, para o equilíbrio das nossas vidas, tanto para a vida pessoal quanto profissional. Então, deixa de ser uma preocupação só com a saúde do corpo e extrapola isso para a saúde mental, física, espiritual, convivência social, enfim, é uma conversa que estende para muitos aspectos. E a gente está falando aqui antes de mais nada, qualidade de vida e do nosso bem viver. E o que a gente percebe? Cada vez mais as pessoas têm buscado, né, estão almejado o bem-estar. Ele passa por muitos aspectos, que vão desde os cuidados com a saúde, os cuidados com a alimentação, o que você escolhe, o que você entende que é melhor para você, a atenção cada vez maior aos aspectos da saúde emocional, mental, por que não da saúde a vida espiritual também, que contribui muito, né, para melhorar o nosso bem-estar. Então, vários fatores contribuem para isso. E um outro ponto que é importante, que tem tudo a ver com esse momento de hoje, que é a informação. A informação passa por esse processo também, porque se você passa a se conhecer melhor, se você se apropria de conhecimento, você, com isso, consegue fazer melhores escolhas, você aprende a fazer melhores escolhas para consumo, para estilo de vida, para hábitos, então influencia diretamente na sua vida. E, claro, o mercado acompanha esse movimento, né? Então, existe um interesse cada vez maior nessa busca do bem-estar por produtos, por serviços que proporcionem esse sentimento. E, consequentemente, as marcas também prestam atenção nisso. Elas têm que acompanhar esse desejo dos consumidores, né? E, por isso, eu queria aproveitar e trazer uma reflexão dos últimos estudos da WGSN, que, inclusive, é um cliente aqui da Edelman. A WGSN, para quem não conhece, é a maior plataforma global de estudos de tendências de mercado. E ela traz, num dos últimos relatórios, um dado bastante interessante, que, ao mesmo tempo, ele traz uma preocupação, que não nos surpreende, mas acho que vale uma reflexão, que a gente está vivendo hoje a era da ansiedade. Né? E a ansiedade é associada também à depressão. A conversa aqui hoje não vai ser sobre doença, tá? Mas isso perpassa a questão do bem-estar. Então, a ansiedade e a depressão elas tornaram-se preocupações culturais e geracionais, ou seja, extrapola gerações e territórios. Então, é uma preocupação que afeta desde os mais jovens até as populações mais maduras. E tem um número muito crescente de pessoas que identificam com isso, né? E é um quadro que não é só local, ele é uma preocupação mundial. Tem dados alarmantes, né, inclusive dessas duas doenças. E o Brasil, segundo esse estudo, ele lidera o índice dos países mais ansiosos do mundo, segundo a OMS.
Então, corrobora, né, esse dado da pesquisa da WGSN, que a gente tem que prestar atenção como que a gente está vivendo, de que forma que a gente está vivendo, que escolhas que nós estamos fazendo, para a gente também olhar para a gente, né, e se cuidar mais. Então, é fácil entender quando a gente fala que nós vivemos um cenário, um momento de uma era de ansiedade e depressão, porque a gente que acompanha ali diariamente o noticiário, né, nós, principalmente da área de comunicação, a gente se alarma muitas vezes, né? Estamos vivendo aí um momento de muitas incertezas no cenário político, econômico, polaridades, extremismos, inseguranças financeiras, emocionais. Então, o que esperar do futuro, né? E, claro, associado a isso, o estilo de vida que a gente leva, né? Se a gente for pensar como a gente vivia há algumas décadas, que nem faz tanto tempo assim, como a nossa vida mudou, como os novos hábitos, a tecnologia impactaram o nosso modo de viver, né? E a gente tem que se adaptar constantemente a isso. Então, hoje, claro, a gente tem um nível de estímulos muito maior, a gente tem tantas responsabilidades, menos tempo para poder se cuidar, muitas vezes, carga horária de trabalho, filhos, mil responsabilidades que a gente tem que conciliar tudo isso, e também não pode esquecer que se a gente não estiver bem com a gente, com o nosso corpo, com a nossa mente, com os aspectos emocionais, como que a gente segura essa onda, né? E essa preocupação crescente dos consumidores com a saúde emocional, principalmente, ela representa um dos principais drivers de crescimento do mercado de bem-estar, que, olha só o dado que eu vou trazer para vocês, é um mercado que movimenta 3,7 trilhões de dólares ao ano, segundo o Global Wellness Institute. E esse é um dos motivos que faz com que as empresas passem a olhar com mais atenção também para esse segmento. Não só de se apropriar dessa conversa, dessa narrativa, levar soluções, tanto em termos de saúde, de produtos e serviços, influenciar também hábitos comportamentais, estilo de vida. Então, existe um espaço aí para a gente trabalhar, e é o que as marcas estão fazendo cada vez mais, e é por isso que a gente convidou essas 4 mulheres lindas aqui para discutir um pouco sobre isso. Então, eu quero já introduzir as nossas convidadas nessa rodada de conversa. Vou apresentar para vocês, então, a Vivian Ramires. Ela é gerente de categoria da Balduco. A Priya Patel, que é a diretora de marketing da Kimberly-Clark. E entre as marcas que ela é responsável, temos Plenitude, que é uma marca que ela vai falar um pouquinho sobre o novo envelhecer, que também é um pilar bastante importante aí no contexto do bem-estar, né? A Carol Valim, que é gerente de marketing da Lipton, chá quente para a América Latina e Brasil. E a Márcia Neto, que é a diretora de produto e conteúdo do Minha Vida, para quem não conhece, é o maior portal, né, de informações aí de saúde. E elas que vieram para liderar essa conversa e contar um pouco das iniciativas que estão acontecendo aí nesse segmento, nesse mercado, e a gente está ansioso para saber, né? Bom, eu vou começar então com você, Vivian, começando com uma pergunta. Em um mundo onde as pessoas estão começando a usar a alimentação diária como forma de expressar a sua identidade pessoal, especialmente a geração millennials, eu queria saber a sua visão de como as marcas podem atuar nesse contexto, né, e serem parceiras dos consumidores, a fim de trazer essas soluções aí de bem-estar por meio dos seus produtos e serviços. Bom, primeiro, boa tarde. Eu acho que essa é uma pergunta bem interessante, na verdade, do ponto de vista aqui da indústria. Primeiro porque, estratificando um pouquinho aí essa amostra, falando um pouquinho das mulheres, a gente tem um dia, e me coloco, obviamente, nessa amostra, né? A gente tem um dia a dia super corrido, a gente saiu para o campo de trabalho, a gente foi atrás das nossas conquistas, mas eu acho que hoje a gente revisa um pouquinho tudo que a gente fez e a gente se permite também buscar esses momentos de bem-estar ao longo do nosso dia a dia e não só aos finais de semana ou nas férias. A gente quer tentar equilibrar a nossa vida, dando conta daquilo que a gente precisa, mas ao mesmo tempo trazendo esses momentos de bem-estar ao longo do dia. As marcas podem ajudar muito nisso. Acho que a alimentação está 100% conectado com o tema de bem-estar. Então, falando um pouquinho, por exemplo, Balduco Cereale, que é a marca que eu represento, é uma linha de produtos hoje que tem fonte de fibras na sua composição, tem pedaços de frutas na sua composição, é nutritiva, é saborosa, é extremamente prática.
Então, por conta disso, a gente consegue acompanhar e ser parceira dessa mulher no dia a dia. Ela consegue ter pequenas doses ali de energia, ela consegue repor tudo aquilo que ela vai perdendo ao longo do dia, para ter de novo a mesma vitalidade, conseguir ir atrás de outras conquistas e principalmente atrás de um equilíbrio, de um momento ali de prazer no seu dia a dia. Então, acho que as marcas têm uma responsabilidade enorme nessa parceria. E obviamente, eu fazendo o meu papel, a Carol vai explorar também um pouquinho mais disso, mas a alimentação ajuda muito também nesse contexto. Legal. E a gente ouve muito também que essa geração de millennials, eles estão muito atentos a isso, né, a uma nova forma de viver, né, buscando mais equilíbrio, mais qualidade. Como é que você enxerga isso, né, o olhar das marcas? Você acredita que a geração Y tem contribuído para impulsionar esse mercado, que, segundo como eu disse antes, né, é um mercado que tem um potencial gigantesco, movimenta aí quase mais de 3 trilhões e meio de dólares ao ano, né? Então, você acha que tem alguma influência, alguma conexão? Não, totalmente, né? Essa geração é a geração que está hoje mais ativa no mercado de trabalho. Então, a gente fala aí em torno de 20 e pouquinhos anos, até uns 36, 37 é mais ou menos essa geração. Ela tem um poder de compra, um poder de decisão muito grande e, com certeza, ela é uma das maiores impulsionadoras atuais do tema, porque acho que lá atrás, com outras gerações, existia muito consumo dentro de casa, existia muito o fazer, né? Hoje, a praticidade está muito interligada com essa necessidade. Então, é essa geração que foi em busca disso. E por isso que vem surgindo diversas opções no mercado que entregam esse tipo de benefício, né? Então, opções integrais, opções que agreguem produtos mais naturais. Com certeza é essa geração que está fazendo esse movimento. E assim, de que forma que vocês dão voz para esses públicos, para que eles possam, de fato, viver essa experiência, né? Essa movimentação aí focada no bem-estar? De que maneira que a marca contribui? Olha, a gente tem diversas iniciativas, e só para pontuar também, essa marca, a gente lançou ela no mercado em 2014, e ela vem ganhando bastante representatividade, exatamente por estar muito alinhada, né, às necessidades atuais. Mas a gente vem com diversas iniciativas dentro desse mesmo tema. Então, por exemplo, até o nosso plano, por exemplo, de comunicação, a gente não consegue mais trabalhar hoje só no tradicional. A gente precisa estar nesses momentos em que a mulher está. Então, a gente tem um plano de comunicação com uma mídia exterior, a gente está na internet, a gente está na TV fechada, a gente também está na TV aberta, e a gente está se conectando também com aquelas mulheres que hoje representam essas mulheres de 25, 35 anos. Não só mais com estereótipos ou com celebridades, a gente está no dia a dia, a gente está com essas pessoas que nos representam, né? Então, isso são as influenciadoras, são algumas mulheres que fazem parte também desse rol. Além disso, a gente tem hoje uma campanha no ar que é uma ajuda a outra. Então, exatamente para essa mulher que tem um dia a dia extremamente atribulado e que tem que dar conta de muitas tarefas, a gente incentiva como marca também que ela busque, que ela ofereça e que ela agradeça todas as ajudinhas que ela pode ter de outras mulheres que fazem parte do dia a dia dela. Eu mesma me colocando nessa situação, as minhas colegas de trabalho, a minha mãe, as minhas primas, elas conseguem me fazer parte desse meu dia a dia e me aliviar algumas tensões, né? Então, eu acho que a marca tem muito esse papel, pode ajudar nesse dia a dia. A gente tem feito diversas iniciativas também corroborando com esse ponto. A gente esteve no ano passado com a revista Boa Forma fazendo algumas iniciativas na Casa Cor, que é um ambiente também extremamente inspirador, levando algumas mulheres que são modelos
dessa nossa consumidora para lá, para um dia de bem-estar. Esse ano nós estaremos também em parceria com a Cosmopolitan, fazendo mais um dia de bem-estar, ensinando pequenas dicas para tirar essas tarefas aí, para reduzir, para facilitar essas tarefas dessas mulheres. Então, acho que tem muitas frentes que a gente pode atuar. A gente tem portfólio, mas a gente também pode dar voz para essa mulher, para ela nos dizer quais são os caminhos que a marca consegue ser parceira. Legal. Você quer complementar um pouco da tua visão também em relação a esse assunto? Claro. Eu acho que realmente as marcas têm esse papel de contribuir com soluções que sejam práticas para o dia a dia das mulheres. Mas acho que tem uma questão que é muito forte, que dar o espaço de pausa também. Eu acho que a gente está o mundo, acho que essa questão da ansiedade, ela é muito forte, porque as pessoas estão fazendo muitas coisas, tem uma carga de informação e de agendas enorme, e as pessoas estão tentando voltar, precisam voltar e focar no que realmente importa e focar naquilo que é o prioritário, porque muitas vezes a gente não vai dar conta de fazer tudo. Então, uma das coisas que nós, Lipton, como marca, propõe com a chegada no Brasil, o Lipton chegou no Brasil com chás quentes esse ano, em 2017, e a nossa campanha foi a do Chá com a Gente, uma pausa que revitaliza e reconecta. E o conceito por trás é dar esses pequenos momentos de pausa na vida, que acho que aqui pode entrar também o biscoitinho junto com o chá, mas é aquele momento de parar e refletir um pouco e falar o que eu realmente preciso me focar, porque algumas coisas da agenda a gente vai ter que deixar cair, e outras coisas são aquelas que são realmente importantes, e esse momento de reflexão e essa pausa no dia para focar no que importa é o que a gente tenta transmitir como marca. Assim, até para acolher essa consumidora, a gente fala com mulheres e homens, mas principalmente mulheres. Eu acho que esse acolhimento das marcas de falar, você tem o direito de ter o seu momento e de fazer as suas escolhas, e você pode, às vezes, não dar conta de tudo. E esse é o momento que Lipton propõe, uma pausa no seu dia para você se revitalizar e se reconectar. E o que vocês estão dizendo faz muito sentido, né? Porque o bem-estar, ele também se traduz em pequenos momentos, né? Ainda mais nos dias de hoje, que a gente tem o tempo como um artigo de luxo, que cada vez está mais escasso. Então, você encontrar esses pequenos momentos de paz, de tranquilidade, de equilíbrio, faz uma diferença no dia, né? Que seja para você fazer uma pequena interrupção no seu dia para uma meditação de 10 minutos, beber uma água, tomar um chá, ou simplesmente trocar uma ideia com alguém, né? Isso já reflete de uma maneira muito positiva no nosso dia. Isso, obviamente, com o passar do tempo, também traz benefícios, né? Claro. Eu achei curioso você falar dos millennials, né? Porque Minha Vida, há 5 anos, lança mega pesquisas, né? E a gente chama elas de Life Insights. E nos reportes, nesse ano, surgiram coisas super curiosas em relação aos millennials. Nem são millennials, eu nem sei qual é o nome da geração depois, é a Y, nunca sei o nome, mas nunca sei, enfim. Eu vou falar a idade aqui que a gente botou na pesquisa, mas é 18, 24, esse recorte, pegando já o gancho Capri a 60 a mais. Analisando esses extremos, né? Às vezes, a gente estava até conversando um pouco antes, eu acho que o milênio ainda tem muito discurso, porque quando a gente olha os números, os hábitos reais mais saudáveis estão nos 60 a mais. Você vê que com a idade é maior, mas hábitos como é que eu vou explicar? Em relação a não consumo de coisas ruins, por exemplo, consumo de fast food, caiu para todo mundo, ou seja, você vê uma tendência, ano a ano, na pesquisa caindo o consumo de fast food, mas ainda os jovens consomem mais fast food que os mais velhos. Que é óbvio. Então, assim, a tendência me parece ser geral, mas ainda na prática os mais velhos, pelo menos nossos números mostram que eles têm os hábitos mais saudáveis. E aí outra coisa curiosa que eu estava comentando também é que a gente tem um ranking lá com 60 opções de quais critérios você utiliza para escolher o seu alimento.
E o do jovem me surpreendeu pela primeira vez, vamos botar o 18-24, porque sempre falava de sabor, né? Não, o jovem não abre mão de sabor, não abre mão de sabor. E o alimento ser integral era mais importante do que o sabor. Não era o primeiro, acho que era o terceiro e o quarto, não vou me recordar aqui, mas assim, me chamou a atenção, eu falei, bem, sabor está caindo para o jovem ano a ano e está subindo, está lá, claro, está nos top 5 sabor, mas está vindo preocupações um pouco mais de prevenção, né, porque integral previne, e o 60 a mais veio com sódio, alimento com baixo sódio, porque aí você vê que já está doente, provavelmente com hipertensão, enfim, já é uma coisa mais funcional, se a gente pudesse dizer. Então, mas eu acho que, na prática, a gente fica falando do milênio, a gente esquece de ver que quem está realmente, eu acho que com hábitos efetivos mais saudáveis são os mais velhos. Assim, só uma provocação aqui, porque fico achando, pô, o jovem está super saudável, vamos lembrar do pessoal 60 a mais, que eles já estão faz tempo, já, pelo menos a nossa base lá na minha vida. Então, Acho que eu me encaixo nessa geração, sou nativa da geração X, né? Mas, enfim, a gente não revela a idade. Mas vamos lá, você trouxe um ponto que tem tudo a ver com o que eu ia trazer agora para essa discussão, né? Porque a gente não tem como a gente falar de bem-estar e não pensar um pouco na relação exatamente sobre isso, né? Essa diferença de como a gente enxerga algumas questões da vida hoje, na nossa geração, as gerações anteriores. E as coisas mudam, né? Vão evoluindo, ao mesmo tempo que a gente resgata alguns conceitos do passado também. E é um pouco disso que eu vou trazer para a Bria comentar agora, mas só para trazer um rápido contexto para vocês, né? As mulheres, principalmente, acho que são... As mulheres têm um papel muito ativo nessa questão, tanto da saúde quanto do bem-estar, tá? Porque muitas vezes o poder de escolha, de decisão, cabe a ela, né? Naturalmente, ela acaba tomando a frente disso, né? Para os cuidados dela, da família, de quem está próximo. E talvez seja esse instinto maternal, né, que faz com que a gente se atente mais a essas questões, não desmerecendo os homens de forma alguma, que tem homens até muito mais preocupados com a saúde, com o bem-estar que as mulheres. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, as mulheres, principalmente na faixa de 38 a 70 anos, né, que abrangem duas gerações que têm mudado muito com os anos, né, as conhecidas boomers, que são as nascidas entre 46 e 64, e a geração X, que nasceram entre 65 e 78. E nos últimos anos, o termo baby boomers ele passou para um outro termo, conhecido como super boomers, já que eles... Depois você pode até comentar um pouquinho, né, para complementar, que eles se tornaram cada vez mais ligados à tecnologia. A gente vive aí uma revolução digital e, de fato, a tecnologia mudou muito a forma como a gente consome informação, consome produto, serviço, como a gente se relaciona, como a gente vai atrás desse conhecimento, né? E óbvio que o bem-estar perpassa por essa realidade também. E são pessoas muito mais orientadas hoje por tendências e tem uma questão cultural também atrelada a isso, que tem um foco na saúde e no bem-estar, né? São pessoas que têm um nível de atividade até maior do que tinha-se antes, né? E, nesse sentido, na fase dos 50, 60 anos, essa faixa não é mais vista como um período de declínio, pelo contrário, é uma fase de renovação, de otimismo, né, de novas oportunidades para repensar também um pouco a vida, pensar no futuro, claro, a vida está aí, né, tem muito o que viver. E a vida ativa dessas mulheres, que são mulheres de diferentes gerações, faz com que elas se permitam fazer coisas que elas não fizeram, o que elas querem fazer, elas se assumem com um alto grau de independência, de liberdade, né, quebrando regras, julgamentos caem por terra. Então, acho que vale a gente refletir sobre isso também, porque isso conversa diretamente com essa busca constante aí pelo bem-estar. E, ao mesmo tempo, olha só que interessante, estamos vivendo também a mudança da sociedade industrial do século XX, em que o corpo era o grande holofote, né, o principal capital, para uma sociedade de conhecimento do século XXI, em que a mente ela passa a ter mais importância. Então, nessa nova era, não que o corpo tenha perdido, obviamente, a importância, claro, nossa casa, né, a gente tem que cuidar muito bem dela. Mas a questão, quando a gente volta, né, a gente fala da era da ansiedade, depressão, a preocupação cada vez mais recorrente com um equilíbrio emocional, um cuidado com saúde mental, torna-se cada vez mais presente, né? Isso é muito importante. E aí, essa população mais madura acaba trazendo esse diferencial, né, essa vivência, essa experiência. Então, começa a ressignificar a vida e buscar cada vez mais um equilíbrio. Então, ao mesmo tempo, se para retardar o envelhecimento a mulher
na faixa de 40 anos, ela investe, por exemplo, em produtos como protetor solar, creme, ou procedimento estético para se manter mais jovem e bem, né? As de 50, por sua vez, elas têm como uma nova aliada a forma de pensar, essa quebra de barreiras, esse novo momento, essa mudança comportamental, que ela fica ainda mais forte, mais presente na faixa dos 60, 70. Que a gente pode resumir isso, né, Priya? Você vai comentar um pouquinho, é o discurso da libertação, nada mais libertador do que isso, né? E aí eu te pergunto, Priya, diante desse cenário, como é que você avalia o papel das marcas, em especial a Plenitude, que eu comentei no início, né, que tem um foco muito forte nas mulheres dessa faixa 50 a mais, né, que abrange esse público maduro, como é que você enxerga essa questão? Boa tarde a todos. Eu acho que, com relação à pergunta que você está fazendo, as marcas têm um papel extremamente importante, primeiro de tudo, de entender profundamente esse público adulto, né? Porque acho que, às vezes, a gente parte de alguns estereótipos e não está correto. Então, acho que, primeiro de tudo, todas as marcas precisam entender profundamente o consumidor, entender esse novo momento e, aí, sim, entender quais são essas necessidades e como que a gente, como marca, pode ajudar ao longo dessas necessidades com um propósito muito claro. Então, traduzindo tudo isso que eu falei para a marca Plenitude, que é uma marca que hoje oferece no mercado soluções para escapes de urina. Então, tanto absorventes, protetores, calcinhas, cuecas, que são para escapes de urina. Quando a gente vai entender profundamente esses consumidores, o público adulto de 50 anos ou mais, através de uma pesquisa que a gente fez com esse público, o que a gente descobriu? Que tem 3 grandes pilares que estão acontecendo em diversas esferas. O primeiro pilar é o repensar, ou seja, as decisões que eu tomei na juventude, né, depois nos 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, são as decisões corretas ou não? Então, esse é o grande momento do repensar. Depois vem o segundo grande momento, que é o reexperimentar. Ou seja, se aquela pessoa tem alguma dúvida na questão, vamos pegar o ponto que a Márcia levantou da alimentação. Então, se a alimentação a pessoa repensou e questionou alguns pontos do que era o seu hábito alimentar, é o momento de experimentar coisas novas, mais saudáveis. E aí, depois, o terceiro bloco é o ressignificar. Ou seja, trazer novos valores, novas percepções de mundo, né? E isso acontece no momento onde esse público de 50 anos mais está fazendo isso em várias esferas. Então, por exemplo, está fazendo na esfera de trabalho. Como o grupo todo vem mais ativo, até pela questão da saúde, né? Vem mais ativo e entra nos 50 anos mais ativo, a aposentadoria passou a ser algo mais tardia. Então, as pessoas estão trabalhando por mais tempo, estão tendo uma vida social mais intensa, que é chamada a geração Q, né? E que, no passado, quando a gente compara com as gerações anteriores que tinham entrado nos 50 anos mais, você já não via uma socialização tão grande. Então, tem essa mudança da questão da socialização. Tem uma questão de chegar nessa idade com mais atividade, com querer mais liberdade, com poder aquisitivo maior, pelo fato de continuar trabalhando e atrasar a aposentadoria, e, por conta disso, querer experimentar mais coisas. Então, viagens, por exemplo, são aspectos que a idade adulta, o público adulto, vem viajando cada vez mais para conhecer e ter novas experiências. Então, esse é um grande ponto. A gente vê a atividade sexual também mais intensa do que era no passado. Então, esses são os grandes aspectos que a gente vê como novos valores, novas percepções. Só que imagina o dilema. Você vê várias pessoas entrando com toda essa atividade, né, com toda essa vontade de liberdade, mas algumas acabam sofrendo com a questão de escapes de urina. Isso é uma condição, que é a incontinência urinária. E o que acontece? Muitas pessoas nem sabem que tem isso. Então, primeiro, não tem nem conhecimento da condição. Aí, quanto mais, poder procurar uma solução digna para a condição que a pessoa tem. Então, você começa a rir e, de repente, você vê que tem um pequeno escape de urina.
Você vai dançar com a sua filha, ou com o marido, ou com o namorado, você tem um escape de urina. Você vai pular, você não pode pular. O que acontece com as pessoas que têm essa condição? Elas começam a deixar de socializar, porque é uma situação constrangedora. E elas acabam perdendo o que elas queriam. Então, acho que o papel da marca não é simplesmente oferecer um produto digno, mas, primeiro de tudo, levantar esse tema. Como é que eu levanto esse tema e quebro o tabu, quebro esse estigma de escape de urina, de incontinência urinária, faço com que as pessoas falem disso de uma forma normal. Para quê? Para as pessoas que possuem essa condição terem o reconhecimento do que elas estão passando e aí sim buscarem as soluções, que são as soluções mais dignas, para elas voltarem a ter a vida que elas sempre quiseram ter. Então, eu acho que isso que é importante, a gente conhecer muito bem esse público e ajudar com um propósito muito claro. Você trouxe um ponto bastante interessante, né? Como é que a marca ou outras marcas que também atuam nesse sentido lidam com essas questões do tabu? De que forma que vocês conseguem engajar, levar esses diferenciais e trazer esse público para uma vida com mais bem-estar? Que você não pode deixar de mostrar também a realidade que essas pessoas vivem, mas qual é o papel da marca nesse sentido? De que forma que vocês abordam esses consumidores? No caso de Plenitude, qual foi a forma que a gente escolheu? A gente quis engajar o público através de histórias reais de mulheres. Então, nós não estamos trazendo celebridades, artistas para contar da condição, mas sim mulheres que vivem a condição e contar essa história de forma real. E aí nós estamos fazendo de diversas maneiras. A gente tem toda uma comunicação, uma campanha que chama Compartilhe o que você ganhou de volta, que é a pessoa, quando ela entende que ela tem uma condição de escape, se ela encontra um produto que ajuda a solucionar essa questão, e com isso ela volta a fazer algo que ela fazia no passado. Então, por exemplo, uma deixou de dançar com o marido e sair com o marido, porque toda vez que ela tinha isso, ela ficava constrangida. Né? Então, ela começou a se recolher. No momento que ela tem uma solução, que é o produto como veículo para a solução, ela volta a ter a vida que ela tinha no passado. A mesma coisa com uma outra pessoa, outra mulher de 50 anos, que é a Lorena, que deixou de ter uma vida mais ativa com a filha dela, porque toda vez que ela ia no parquinho pular, brincar, ela tinha escapes de urina. Então, é trazer histórias reais. E essas campanhas nós estamos em digital, porque é um meio que o público está extremamente conectado e tem uma afinidade muito grande. Então, estamos em digital, estamos em TV fechada, no ponto de venda. Né? E, mais importante, além disso, estamos trazendo debates entre essas mulheres, que é uma campanha que a gente chama, é uma série que a gente chama de Movidas pela Coragem. E essa série tem como a âncora a Astrid Fontenelle, que é uma pessoa muito próxima das outras mulheres e consegue, através de conversas muito abertas, muito transparentes, trazer as histórias que cada uma das mulheres passaram. Então, através de divulgar essas histórias, tanto nos meios que eu falei, né, de digital, TV fechada, a gente convida mais mulheres a falar sobre esse tema. E é interessante, porque as mulheres, eu vou dar um exemplo de uma delas, que é a Áurea. A Áurea é vendedora. Então, imagina como ela passava situações de estar no carro, indo para um cliente, ir para o outro cliente, e nem sempre ela encontrava banheiro em todos esses lugares. E ela, na juventude, adorava dançar. Ela tinha como hobby dela a dança. No momento que ela passou até a escape de urina, ela deixou de fazer isso. Só que ela nem sabia que ela tinha incontinência urinária. Então, quanto mais buscar as soluções corretas. Quando ela encontra essa solução, ela volta a fazer o que ela fazia antes. E isso resgata a autoestima. Acho que mais importante de tudo é trazer de volta a autoestima da pessoa. Né? E essa pessoa vira uma embaixatriz. Porque ela quer ajudar também outras pessoas na mesma condição a entender que isso é normal,
Só para vocês terem uma ideia, em pessoas de 40 anos ou mais, 1 em cada 4 pessoas tem escape de urina. Então, é mais normal do que a gente imagina que seja, mais comum do que a gente imagina que seja. Né? Então, elas viram as embaixatrizes. E a ideia nossa é trazer esses debates, cada vez mais, para engajar todo o público a falar de uma forma mais natural, mais comum, o que é esse tema. E isso tem tudo a ver com o discurso da libertação, da liberdade de ser o que é, né? De você, como você bem colocou, você devolver para essas mulheres, ou homens também sofrem com isso, mas acho que a mulher realmente tem um percentual muito maior, é você devolver a autoestima, que é um pilar super importante também no contexto de bem-estar, para que ela volte, né, a ser uma mulher segura, ativa, que ela reative a sua vida social, seus relacionamentos, que ela tenha a liberdade de ir e vir como bem entende, né, e viver a sua vida de forma mais plena. Muito legal, Priya. Bom, agora a gente vai voltar um pouquinho para a temática da alimentação, embora, como eu disse no início, né, quando a gente fala de bem-estar, a gente tem que lembrar que existem muitas outras vertentes, né, que a gente conhece, mas o difícil acho que é realmente aplicar na prática, né, com o estilo de vida que a gente leva hoje em dia. Mas eu queria voltar a um ponto, porque tem um dado interessante aqui também que mostra que o mercado de alimentos e bebidas ele está em constante movimento para atender essas demandas dos consumidores ao longo do tempo. E a busca por alternativas saudáveis, convenientes e que tragam experiências de consumo estão se tornando cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas, né? Então, dessa forma, a indústria de alimentos ela vem se inovando, buscando cada vez mais se reinventar, trazendo como a Vivian e a Carol disseram no início, conceitos de saudabilidade, o respeito pela diversidade, o posicionamento adequado para esse estilo de vida, né? Muitas pessoas também se expressam pela forma como elas consomem seus alimentos, né? Levantam bandeiras, inclusive. A gente vê isso com essa, não diria que é uma onda, mas um nível maior de conscientização sobre a qualidade do que a gente consome, né? E como isso se reflete na saúde e no nosso bem-estar. Então, a pergunta para você, Carol, nesse sentido, qual que é a proposta de Lipton dentro do universo do consumo saudável? E, na sequência, eu até vou emendar a pergunta, que iniciativas que vocês estão vislumbrando aí para um curto ou médio prazo nesse sentido, para também engajar esses consumidores, aumentar o nível de consciência sobre a importância de um cuidado maior com a sua alimentação, e que propostas que vocês estão trazendo aí para essa população? Obrigada, Ana. Acho que, em primeiro lugar, acho que um fato curioso é que chá é a bebida mais consumida no mundo, depois da água. Então, aqui no Brasil, a gente nem lembra muito disso, porque é um país onde a gente consome muito café e o consumo de chá ainda é baixo, né, o consumo per capita. Então, é uma bebida que tem um potencial muito grande aqui dentro do Brasil, né? E ela é uma bebida que tem crescido muito. A gente vê, né, tendências, acho que a gente tem também da pesquisa do Minha Vida também, que o consumo de chá tem crescido. E esse espaço da saudabilidade está sendo ocupado também por essa categoria. Mas o que Lipton se propõe a trazer é uma bebida que é hidratante e tem uma série de outros benefícios. E é muito curioso que a gente tem, no portfólio de Lipton aqui no Brasil, a gente tem 12 variedades, são 5 infusões, então são os chás de flores, frutas ou ervas, tá? E os outros 4 tipos de chás verdes e 3 tipos de chás pretos. E a diferença entre uma coisa e outra é que as infusões têm benefícios relacionados às ervas ou frutas de que são feitas, né? Então, um gengibre está relacionado a uma ação anti-inflamatória ou de digestão, uma camomila de relaxamento e também de trazer um bem-estar para o estômago, um chá verde para aquele momento depois de uma comida muito gordurosa que você comeu bastante, você toma aquele chá verde num momento mais detox. O chá preto tem benefícios, tem estudos mostrando a relação com a redução de doenças cardiovasculares. Então, tem muitos benefícios por trás de cada tipo de chá e a gente vê diferentes momentos e opções de consumo. Então, nessa busca no dia a dia do bem-estar, que a gente vê as pessoas
cada dia vê esse tema mais em voga, a gente tem a opção, você pode tomar um chá preto, que vai ser uma coisa para te dar uma energia no começo do dia e, inclusive, vai ser bom para o seu coração. Tem um chá verde que você pode também dar uma energia no meio da tarde e ele também vai ter esse efeito um pouco detox, digamos assim. Um chá, uma infusão de camomila para relaxar antes de dormir. Então, ele está muito inserido nesse contexto de saudabilidade e bem-estar. E a marca, a ideia, Ana, da nossa chegada no Brasil foi de realmente trazer ainda mais isso para os consumidores brasileiros, porque esse hábito ainda não está muito desenvolvido realmente aqui. Então, os brasileiros têm essa oportunidade de consumir mais chá. O chá é uma fonte de cafeína também, assim como o café. Tem menos cafeína do que o café. O que é bastante interessante também para quem não gosta tanto daquele agito. E tem um componente bem interessante no chá, que é a teanina, que ela dá uma sensação de relaxamento, mas a teanina combinada com a cafeína dá uma sensação de foco, porque você tem a energia da cafeína e o relaxamento da teanina. Então, é uma energia mais constante e não tão com picos que nem é o caso do café. Então, tudo isso se insere nesse contexto. Como a marca veio trazer isso para os consumidores? Eu comentei um pouquinho no começo o lado do se reconectar com o que realmente importa, né, e os momentos de pausa. Então, a gente começou a inserir nas nossas ações o chá como sendo esse momento de pausa para você se reconectar com o que realmente importa e ter esse lado funcional do produto, que é um benefício realmente inerente do chá. Então, a gente fez algumas ações em salões de beleza, em lojas de moda, em que as pessoas foram impactadas e foram convidadas a experimentar um momento Lipton, experimentar os nossos chás, e foram apresentadas sobre esses benefícios, tanto do produto quanto essa proposta do momento de pausa e de se reconectar e olhar à sua volta e focar no que importa. Isso é o posicionamento global de Lipton, né? A gente globalmente usa o conceito Live Awake, que é essa ideia de você estar presente nas coisas e viver olhando o que está acontecendo à sua volta, ajudando as pessoas que estão à sua volta e realmente se preocupando com o que tem no futuro. Eu só queria abordar um pouquinho essa questão que a gente falou de diferentes gerações, que eu acho que é interessante também no nosso caso, porque o consumo de chá hoje ele é um consumo aqui no Brasil de pessoas um pouco mais velhas, e a gente tenta desmistificar para que seja realmente um consumo mais independente, né, da idade. E eu acho que tem uma questão importante quando a gente fala nas gerações mais novas, que é uma preocupação com não só com o produto em si, o que ele faz de bom, mas com a preocupação com a origem das coisas, né? Se o produto é sustentável, se o produto é socialmente responsável. E esse aspecto Lipton também traz. Outro fato curioso também é que Lipton tem as próprias plantações de chá. Então, a gente tem plantação de chá no Quênia, na Tanzânia, na África. E as plantações são todas certificadas pelo Rainforest Alliance. Então, a gente tem pessoas que trabalham lá nessas fazendas e tem todo umas boas práticas, né, de produção de chá e também de cuidado com essas comunidades que estão trabalhando lá na lavoura e do chá. Então, acho que é bastante holístico esse approach do bem-estar, tanto da parte da sustentabilidade, da origem do produto e do benefício funcional realmente que o produto acaba entregando. Eu até vou usar um termo, um dito popular, né, que acho que todos conhecem. A saúde começa pela boca, né? Então, acho que por isso que também a nossa conversa trouxe bastante pontos aí sobre alimentação e um repensar sobre
sobre o que a gente consome, né? Não só a saúde, mas porque o que você consome reflete, de fato, no seu bem-estar. E aí, mais um dado interessante também dentro desse mercado, que eu vou agora introduzir um pouco a Márcia na conversa, ela vai trazer alguns insights, mas é notável, né, esse crescimento, esse maior interesse cada vez maior, né, das pessoas em relação ao consumo de alimentos saudáveis, e tem até uma pesquisa do Euromonitor, que foi realizada entre 2009 e 2014, que ainda é um dado recente, que mostra que o Brasil ele é o 5º maior mercado de alimentos e bebidas saudáveis do mundo. Ele, na América Latina, fica em 2º lugar. E a previsão é que até 2019 esse segmento ele movimente 110 milhões de reais, crescendo mais de 50%. Ou seja, é um dado bastante significativo que mostra, de fato, que as pessoas estão cada vez mais conscientes. Existe um potencial de mercado aí muito grande para ser explorado. E não só no sentido de levar novos produtos, mas também de, acho que educar, ajudar cada vez mais esses consumidores, né, a adotarem hábitos de estilos de vida saudáveis, que só traz benefício para a gente. E, Márcia, você, na sua vivência aí do Minha Vida, tantas e tantas pesquisas que já foram feitas, né, nesse pilar de alimentação, saúde, na área de beleza também, que também está no contexto, né? Mas especificamente sobre hábitos de consumo, alimentos saudáveis. Você tem percebido mudanças, né, nos hábitos de consumo e em relação aos brasileiros? Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que um dos pontos mais importantes é quando a gente fala de prevenção, né? Tem uma pergunta na pesquisa que a gente pergunta aqui, que hábitos ou que atividades você faz para melhorar sua saúde e bem-estar? E tem lá, juro, deve ter umas 35 alternativas. A primeira, que esse ano saiu, foi lavar bem as mãos, lavar as mãos com frequência. Em segundo, empatado, 74%, 73%, cuidar da minha alimentação. Então, quando fala em prevenção, as pessoas têm muita clareza que a alimentação é o principal pilar. Exercício estava mais para baixo, tá? Porque a gente fala assim, vou ser saudável, vou fazer exercício. Pela nossa base, nossas pesquisas, a alimentação está antes ainda, né, como hábito mais frequente. E aí, outra coisa interessante também, a gente tem que tipo de buscas vocês fazem mais na internet, né? E são várias categorias, desde alimentos, receitas, né, no sentido de receitas culinárias, sintomas, doenças, todo esse ecossistema. E alimentos, desde o ano passado, esse ano, alimentos, tá? Não é receitas tem uma categoria. A gente acha que alimentos é a primeira. Lá ficam todos bem em top 5, alimentos, sintomas, condições. Então, assim, alimentos, buscar. A gente tem muita busca. O chá de hibisco é um best-seller, um best audience do Minha Vida. Assim, é um negócio que, a gente briga lá para ser o primeiro lugar do Google, tá lá, vai para o segundo, a gente já olha a audiência, o que aconteceu, vamos lá, a gente otimiza, vai para o primeiro de novo. Então, a gente fica ali brigando, que é o nosso negócio como publisher, tá ali nas primeiras posições do Google. Então, assim, você vê muito claro o chás com essa tendência, aveia, outro cara também muito bombástico no Facebook também, qualquer coisa, eu falo, gente, quer ver um post bem, põe aveia. Qualquer coisa com aveia funciona, que é loucamente também. Fica a dica aí. E aí, outro ponto na pesquisa, a gente percebeu, a gente pergunta muita coisa de consumo, né? O que vocês consomem no café da manhã? Pela primeira vez na nossa base, esse recorte que eu estou falando é mulheres, 25, 59, classe C. A gente recortou, a pesquisa fala de todos os públicos, a gente recortou isso porque tinha menos viés, a gente vê que tem um viés de classe social e tem um viés de idade, então é isso a gente focou nesse público, aí a gente focou o recorte de ouro, né? Que é a mulher que todo mundo quer falar, com essa mulher ativa, enfim. E no café da manhã, pão integral na frente do pão branco, do pão francês. A gente falou assim, nossa, opa, já está invertendo. Então, a gente vê arroz integral, que o brasileiro ainda prefere o arroz branco, crescendo ano a ano, arroz branco cai um pouquinho. Então, assim, você vê o integral, também outra hashtag da vez. Qualquer coisa com integral vai bem também. Então, é impressionante. Aveia, como eu falei, 57%, né, é o alimento, a gente tem uma pergunta só de alimentos funcionais, e lá a gente põe chia, põe todos, né, os queridinhos da vez, e a aveia, nas 5 pesquisas, em primeiro lugar, com 57, 58, ela fica aí nesse ranking. Óleo de coco, esse ano, a gente viu um crescimento muito grande de pontos percentuais também, 6 pontos foi o que mais cresceu de ano para outro. A gente fica monitorando essas tendências, assim, qual é a modinha, mas modinha que faz bem, né, não no mau sentido da vez também. Então, assim, a gente vê essa tendência no geral, em várias perguntas da pesquisa, essa coisa das nossas pesquisas indo para um consumo maior de coisas mais integrais,
mais funcionais. Eu sei que algumas nutricionistas não concordam muito com esse nome. O alimento não é funcional, mas eu digo assim, alimento que tem algum benefício extra. Assim, se eu vou comer um integral, meu intestino vai funcionar melhor. Ou seja, você come pensando em algum retorno extra de estou feliz porque acabei de comer. Vai ter algum efeito, é o que a gente chama de funcional. É uma boa discussão com o Nutri, que às vezes eu fico discutindo, mas não existe funcional. É funcional se a pessoa comeu pensando que ia ter um benefício a mais. É isso, né? Vamos entrar nessa chita, no pé das vezes. Então, fica horas discutindo isso com a Nutri. E aí, curioso também que a gente vê a tendência, falando de insights legais para a indústria de alimentação aqui, de consumo de proteína, de suplementos de proteína. Tem crescido ano a ano. Esse ano foi 10% da base falando que consumiam ou proteína em pó mesmo, né? O famoso whey é o mais consumido mesmo. E barrinha de proteína crescendo muito. Então, era 7% ano anterior, 10%, um crescimento, né, de percentual bem grande. E as pessoas, a gente pergunta, vocês querem ganhar massa magra? Todos querem, só que eles não associam proteína à massa magra. Então, é muito engraçado você ver assim, as pessoas consomem. Tem um trabalho de educação da indústria e de entender que talvez, totalmente insight, tá, gente? Então, talvez tenha, igual tem um integral, mais proteína seja um grande claim se for correlacionado a aumento de massa magra. E mesmo em 90% querem aumentar a massa magra, de todo mundo. Se é o que faz exercício, o que não faz exercício. E a gente explica, aumentar os músculos. A gente ainda explica o que é massa magra, porque a pessoa pode não entender. Então, acho que foi um insight muito interessante também que a gente teve esse ano. E aí, mas como eu falei, né, eu acho que mais do que eles consomem mais, tem muito do que eles deixam de consumir. E refrigerante é a categoria que mais cai ano a ano. Então, assim, desse ano para esse recorte de ouro dessa mulher 25,59, classe C, caiu 18% e vem caindo. Então, assim, foi uma queda muito grande. Então, o consumo de refrigerante, sei que a Coca-Cola tem um mega desafio, né, de entrar para sucos, para outras categorias. Então, assim, é uma tendência, eu acho que é a categoria que mais sofre com essa tendência de saudabilidade é refrigerante mesmo, pelo menos o que a gente vê nas nossas pesquisas. Mais um ponto curioso que eu estava comentando com as meninas antes era o que a gente percebe, existe um estigma muito ruim com a palavra industrializado. Então, qualquer alternativa que a gente coloca, alimento industrializado, chá industrializado, se usar essa palavra é uma rejeição assim imediata. Tanto que a gente criou um index, tem duas perguntas muito grandes na pesquisa, que tem todas as categorias, e a gente pergunta qual é o alimento mais saudável, na sua opinião, e qual é o menos saudável. O mais saudável é alimento integral, e o menos saudável é alimento industrializado. Aí você vê que não tem uma coisa a ver com a outra. Assim, então, assim, muito engraçada a coisa. O nome industrializado, né? Eu acho que a indústria tem um bom desafio com o industrializado. Então, é um problema assim, que a gente nota também. E eu acho que um outro desafio é que eles percebem que alimento saudável é mais caro e mais difícil de encontrar. Eu acho que a gente tem essa pergunta também há uns 3 anos na pesquisa, e eles acham que é mais difícil e é mais caro. Pode ser uma oportunidade no ticket maior, mas isso não é ruim, mas assim, é mais caro e é mais difícil de encontrar se é mais saudável. Então, tem essa percepção que não é fácil de encontrar um alimento saudável na indústria também. As pessoas estariam mais dispostas a pagar um pouco mais para ter esse alimento mais saudável? Você acha que isso corresponde à realidade? Tem uma pergunta que a gente fez que é assim, quais categorias de alimentos vocês gostariam vocês pagariam mais para ter uma versão mais saudável? Tinha essa pergunta. E bolo, são todos os gostosos, gente. Assim, sorvete, bolo. Eu falei, quem não quer, né? Então, assim, tinha lá, você olha assim, tudo que é gostoso estava na lista. Chocolate, acho que era o terceiro, estava lá, maravilha. Então, assim, tinha essa pergunta. Então, assim, acho que é o desafio que eu comentei antes do sabor, né? Eu acho que do gostoso e do saudável. A eterna, né? Pode falar um pouquinho. Não, até complementando, na verdade, acho que o maior desafio é esse, com certeza, aliar o sabor ao saudável. E é exatamente o que a gente vai muito em busca. Acho que Balduco tem muito no DNA dela, uma marca de sabor, né? Uma marca de receitas feita em casa, artesania. Mas vocês comentaram, até
pegando esse gancho, você falou da aveia, você falou que a gente come com os olhos, você falou um pouquinho de origem e dos sabores e dos benefícios do seu chá. E eu acho que a forma que a consumidora enxerga efetivamente isso é quando ela encontra no produto o pedaço ou o grão inteiro ou aquele ingrediente inteiro. Então, é uma coisa que a gente se preocupa muito. A aveia mesmo, como você comentou, a gente tem um produto de cacau e aveia, tem a aveia inteira. A gente tem o produto com fruta, tem o pedaço da fruta. Tem o multigrãos, você vai ver ali a chia, a quinoa, a linhaça. Então, eu acho que a informação vem antes para ela saber o que cada um desses ingredientes entrega de benefício. A indústria, obviamente, tem essa função, mas também tem outras 1000 fontes que ela já encontra. Mas o que é mais importante é transformar isso efetivamente num produto e conseguir entregar depois visualmente o que ela está buscando. Então, acho que o desafio a gente vai conseguindo atender dessa forma. Márcia, dentro da pesquisa, se a gente pegar o segmento do público adulto, o que sai na questão de bem-estar, né, quando ela enfrenta um estigma? Eu trouxe aqui o estigma do escape de urinas, mas tem outros tabus, estigmas, que acabam impactando no bem-estar. Sai algo específico na pesquisa? A gente não fez nenhuma pergunta específica disso, mas quando você estava falando... Tem uma tecnologia, vamos dizer, um recurso tecnológico que tem crescido muito, que são os grupos, seja no WhatsApp ou no Facebook. E você falando, eu me lembrei muito que eu entrei muito para esse universo quando me tornei mãe, que grupo de mãe, né, sempre tem vários, né? Então, assim, seja no Facebook, no WhatsApp. Então, isso tem crescido. Então, assim, não tem uma pergunta específica disso, mas a gente talvez possa tentar dizer, esses grupos estão crescendo também muito pela inclusão, porque é um espaço talvez ali mais seguro, são, sei lá, às vezes 1000, 2000 mulheres, né, ou outras pessoas que trocam experiências com mais confidencialidade. Um guess, mas não tem essa pergunta, vamos incluir na próxima. Gostei dessa. Eu acho que é o que eu comentei com você, de termos embaixadores, embaixatrizes, embaixadores, né, que discutem os temas. Né? E esses são os veículos, os meios onde elas podem estar discutindo esse tema de forma mais segura. Um outro ponto curioso, quando você estava falando, que me veio um insight também, um dos conteúdos que vai muito bem na minha vida é depoimento. A gente chama até de histórias de vida. Um pouco do que você fez para a campanha, a gente faz no geral para incentivar. A nossa missão é informar e inspirar pessoas a verem mais e melhor. E por que o inspirar tem na nossa missão? Porque, como a Ana falou, as pessoas sabem o que precisam comer. O que falta é aquela inspiração, né, para você mudar um comportamento que é difícil. Então, a gente faz muita história, desde gente que emagreceu, história de pessoas que superaram. Então, assim, e funciona muito bem você ver os comentários, a vida que tem ali no comentário, o pessoal se marcando. Olha você, olha não sei o quê. Você vê essa inclusão, é muito impressionante, né? Bom, eu queria puxar mais um insight aí da pesquisa Saúde 2017 do portal Minha Vida, Márcia, que mostra que houve um aumento da busca sobre o assunto na internet. Né? 9 em cada 10 brasileiras utilizam um meio para se informar sobre saúde e bem-estar. Então, qual é o papel da internet nesse caso, né? Nesse sentido, e dos sites especializados como Minha Vida, por exemplo, nesse contexto de preocupação com a saúde, com o bem-estar? Lembrando que a nossa pesquisa é feita com internauta, né? Então já tem um viés das pessoas estarem na internet. Não foi feito com ninguém que não navegasse na internet. Mas a gente está falando de metade da população também, aí, se a gente for arredondar, né, de 100 milhões de pessoas. Então, 95%, na verdade, usam a internet para se informar sobre alimentação. E revistas está em segundo lugar, com 42%. Então, é uma coisa que, às vezes, a gente vai para meios tradicionais e o online, às vezes, tem mais força nesse sentido. A gente, claro, credibilidade de revista, né, não vamos nunca tirar o impacto, que é muito forte. Mas, quando a gente vai para os veículos mesmo, sites como Minha Vida e outros de alimentação, e blogs em segundo lugar. Então, blogs de alimentação, né, também começam a aparecer. A gente vê na indústria de alimentação o Instagram como a segunda maior rede. Então, a gente vê... É o único setor em saúde, não é? Em saúde é o Facebook, e até YouTube está antes do Instagram, para saúde. Mas para alimentação saudável, a gente faz todo sentido com a onda que a gente tem das
Instagrammers, influencers, enfim, né, que formadas ou não, tem legiões de seguidores, então fez muito sentido quando a gente viu o Instagram também como uma rede muito importante de influência aí. Então, é isso. Para a gente fechar, eu tenho uma última pergunta para a Márcia, depois a gente vai abrir para debate, para perguntas, tá? Inclusive, quem estiver nos assistindo pode também enviar suas perguntas que a gente repassa para as nossas convidadas. Mas você comentou no início sobre a pesquisa Life Sites, né? E ela aponta que as brasileiras estão preocupadas em envelhecerem com saúde e se sentirem mais dispostas. Como é que o portal Minha Vida empodera, né, esses leitores dentro do mercado de bem-estar? A gente, na nossa régua de conteúdos, a gente tem duas grandes, vamos dizer, quebras, né? A gente tem o pilar de saúde, onde a gente fala com uma pessoa que já tem uma incontinência urinária, tem um diabetes, a gente já está falando com alguém que já tem algo, né? Então, ali... e é até mais fácil, às vezes, conectar com essa pessoa, porque ela já tem uma dor, ela já tem, né, uma coisa ali. Então, e foi por onde a gente começou. O pilar de bem-estar, que a gente separou outro pilar, onde alimentação, atividade física e saúde mental, uma coisa que você falou bastante, a gente tem investido bastante recentemente também, porque na pesquisa tem a pergunta de quais condições de saúde você tem. E a ansiedade, como você falou, é a maior nos últimos 5 anos em todas as classes sociais, em todas as faixas etárias. É 40%, 39%, muda de um ano para o outro, mas assim, a ansiedade consome as pessoas no nível, a gente sabe que isso vira até doença depois, né? Então, é um dos pilares que a gente acrescentou na nossa régua de conteúdo muito forte, pensando justamente que o autoconhecimento, não autoajuda, que as pessoas falam de autoconhecimento, mas você se entender, você se sentir bem com você mesmo, autoestima, essas coisas não tem preço, né? Quando você volta a fazer coisas que você não fazia, enfim, se aceitar, porque às vezes tem problema, eu vou conviver com ele, qual a melhor maneira de conviver com ele. Então, é uma coisa que a gente trabalha muito também. É o mais desafiador falar de coisas que são chatas. Então, assim, incentivar o cara a comer melhor, fazer atividade física. Eu falo, quem nunca fez promessa de ano novo e não cumpriu, né? Então, sócia de academia, né? Vai lá, paga o ano inteiro, vai um mês e não vai mais, né? 90% das pessoas fazem assim, porque é difícil. Então, assim, nessa linha, a gente tem um grande desafio de ser mais lúdico, trabalhar, às vezes, com mais vídeo, com coisas mais úteis. Mas aí eles falam assim, não, o pessoal de saúde... Esse texto está muito longo, as pessoas leem o texto inteiro. Por exemplo, incontinência urinária, as pessoas vão ler até, se tiver 25 scrolls, elas vão ler tudo. Depois que elas acharem que elas têm aquilo, elas vão ler tudo. Então, assim, é impressionante como a gente tenta adequar. Eu acho que esse desafio como publisher é esse. A gente sempre está testando, entendendo qual é o melhor formato, qual a melhor linguagem, porque não dá para bater também, ser terrorista. Você vai morrer amanhã se você não comer chia, sabe? Não. Então, assim, a gente tem que trazer para o lado bem, pegando na mão. É difícil, mas é o que eu amo fazer de paixão, né? Então, você falou, falar de bem-estar, o olho brilha, né? Então, é gratificante no final. Legal, uma pena que a gente tem um tempo muito limitado, né? Porque realmente esse assunto, a gente é apaixonado por saúde, a gente tem um time aqui na Edelman dedicado a isso, é um time bem parrudo, e eu entendo o que você está dizendo, que realmente é um tema gostoso da gente abordar, porque tem muitas vertentes, né? A gente pode passar a tarde inteira aqui e não vai esgotar, né? Mas, enfim, olha, vocês trouxeram, acho que, contribuições super importantes, reflexões também, que fazem todo o sentido quando a gente fala da importância do bem-estar para o nosso bem viver, né, como a gente disse no início. Então, antes de mais nada, obrigada pelos insights, pelas contribuições. E agora eu queria abrir para perguntas. Vocês ficaram aqui ouvindo o tempo todo, né? Estamos há quase 1 hora, mais de 1 hora, só a gente falando. Então, agora eu queria passar a palavra para vocês. Quem quiser endereçar alguma pergunta para alguma convidada, ou para mais de uma, fiquem à vontade, o momento é esse. Na verdade, não é uma pergunta, é só um comentário. Primeiro, agradecer vocês todas que são lindas e trouxeram coisas muito legais para a gente. E eu gostaria de contar para vocês que nós passamos por um desafio. Nós estamos sentados nesse lado aqui com o Millennials. Esse garoto aqui tem 18, os dois aqui têm 20 e são influenciadores. Nós viemos porque a Edelman Significa nos convidou e foi algo super especial. E passamos pelo desafio de ficar 1 hora ouvindo vocês falarem. E eu estava olhando e eles ficam nos celulares. E eles estavam, manda uma foto, faz um GIF. Todas vocês são GIFs hoje. Então, algo foi aprendido. Então isso eu acho muito especial.
Mas coisas que me chamaram a atenção, que, óbvio, muitas coisas que vocês disseram são tão importantes e especiais, mas, de uma forma geral, me tocou muito essa coisa da educação, da formação das pessoas. Todos nós trabalhamos e participamos de um processo educativo constante, né? Nós aprendemos e ensinamos num fluxo que não cessa. E me parece ser isso o cerne dessa história toda da Era do Bem-Estar, porque vocês disseram, as pessoas não sabem por que, mas comem aveia. Não sei por que, mas eu começo a tomar chá. O Luiz, que está aqui, me surpreendeu quando nós almoçamos há 3 semanas atrás, porque ele só toma chá. E ele tem 18 anos. Então, de alguma forma, dentro desse processo cultural de educação, ele aprendeu que é mais legal tomar chá e ele deveria tomar refrigerantes, por exemplo. Porque na idade dele, possivelmente, nós tomaríamos refrigerante, não chá e tal. Mas acho que essa coisa do processo do aprendizado é algo tão especial, né? E nós estávamos numa conversa ontem e eu fiquei muito surpreso porque a pessoa me assustou um pouco, porque ela falou, tudo que nós estamos fazendo agora será esquecido nos próximos minutos. Fica tranquilo, relaxa. Falei, nossa, mas será que é tão insignificante? Mas depois a pessoa me explicou que na verdade é que fica só o sumo, né? Ficam só as coisas diluídas na sociedade ao longo do tempo, e isso é que marcam a gente. Por exemplo, o Luiz aprendeu a tomar chá, então é algo bonito, né? E aí fizemos isso hoje, foi muito legal, obrigado. Desculpa, eu sou Marcelo Proença, e eu e a Paula Zulian, que está aqui, e o Michael, trabalhamos com esses influenciadores. Então aqui nós temos o Gustavo Rocha, o Túlio Rocha, o pequeno da caçula é o Luiz Mariz, e a Sabrina Bull. Não é milênio, mas nós estamos na turma, a gente se sente como. E eles são influenciadores, são digital influenciadores, trabalham com YouTube, Instagram e Musical.ly e fazem coisas incríveis desta geração tão surpreendente, né? Obrigado. Primeiro eu queria agradecer mesmo pela sua colocação, que eu acho que é exatamente o ponto que eu quero colocar. A troca ela é importante. Eu acho que a gente vem aprendendo muito com as gerações anteriores, o que é bom, o que não é bom, e a gente muda. E a gente aprende muito com a próxima geração também. Então, talvez toda essa conscientização ela vai vindo de uma mudança de comportamento e pode vir para os mais velhos, talvez, por uma necessidade de saúde, mas isso vai refletindo para baixo, e acho que por isso que vai mudando rápido, e agora, mais do que nunca, também de baixo para cima dos mais novos, para os mais velhos, isso acontece numa velocidade muito grande. Então, acho que é super positivo no final, não é efêmero, não é, né? Ele é consistente, sim, com certeza. Mais uma perguntinha, só para você se apresentar, então. Na verdade, um comentário bem rápido, passando um pouco da minha experiência de vida. Meu nome é Gardenia Rogato. Eu tenho uma plataforma chamada Não Pira, Desopila, né? Que é para as pessoas buscarem qual é a sua válvula de escape. Fui executiva há muitos e muitos anos. E eu sempre tive um desopila, né? E esse desopila hoje é uma das minhas profissões. Eu também sou empresária. E eu fiquei muitos e muitos anos no mundo corporativo, e quando eu saí, obviamente, eu mudei completamente os meus hábitos alimentares, comecei a trabalhar home office, eu perdi entre 7 e 8 quilos, né? Sem fazer nada, só com a mudança mesmo de alimentação, comendo em casa, etc. A mudança de sono também, o nível de estresse. Então, assim, às vezes as pessoas escutam muito se falar em qualidade de vida, nisso, naquilo, mas eu acho que vai muito também hoje pela geração, pela internet, pelos diversos meios de comunicação, o jeito que você quer viver, o jeito que você quer trabalhar, né? Eu venho de uma carreira extremamente tradicional, mudei completamente, e isso é possível. Então eu queria só deixar pontuado, porque às vezes as pessoas escutam muito falar, mas falam, tá bom, mas não tenho tempo, não aplico, não sei o quê. Eu também trabalhava, sei lá, 15 horas por dia, mas eu sempre tinha uma válvula de escape ali, que eu conseguia ter um bem-estar para minha mente. Hoje, completamente diferente, mas foi com isso que eu acabei mudando completamente a minha vida. Então, eu só queria deixar pontuado isso para vocês.
Olha, temos espaço para mais uma pergunta. Alguém gostaria de complementar, fazer algum comentário? Eu sou fascinada por quem trabalha com número. Adoro. A minha formação, na verdade, eu sou economista e eu fiz também uma mudança super radical de empresária e diretora de uma empresa a youtuber. Então, assim, a minha vida mudou radicalmente. Mas eu, olhando todos esses números que você falou, todas essas informações, eu queria saber uma pergunta pessoal, na verdade, para você mesmo. Você não fica um pouco louca com todos esses números? E como você aplica isso na sua vida, ou dos seus filhos, não sei se você tem filho ou não, porque eu fico imaginando as pessoas que estão diretamente ligadas à alimentação. A minha irmã trabalha na Nestlé, então eu vejo que as pessoas acabam ficando fascinadas pelos números, tabelas de caloria, de quantidade de proteína, enfim, e a gente acaba passando isso em casa também. Como que é isso para você, pessoalmente? Eu já fui aquela que sabia a tabela da Boa Forma com 15, 18 anos, sabe? Aquela quando nem sei se tem ainda, mas tinha a tabela lá na revista, decorava tudo, contava coisa. Eu sou muito a favor do caminho do meio, hoje em dia, com a alimentação. O sabor, às vezes, cara, alimento mexe com a cabeça da gente, né? Então, é o equilíbrio mesmo. Então, assim, eu pratico o caminho do meio. Segurei, falando em filha, minha filha com 3 anos, segurei o máximo que eu pude doce, porque tem estudos falando quanto mais tempo você segurar o hábito. Esse estudo falava de 2 anos, eu segurei, não dava nada, em festinha, todo mundo, não vou dar. Hoje ela já come um docinho, come um brigadeiro, come metade e me dá o resto. Ai, que se minha mãe tivesse feito isso comigo, eu não comia tanto brigadeiro. Mas deve estar funcionando, porque ela não gosta assim, come um, ela pede, dá uma mordidinha e larga. Ai, me dá o pote inteiro do brigadeiro, me dá isso aqui, se deixar eu como tudo. Então, assim, são escolhas. Procuro botar mais no final de semana, mas assim, não sou chita. A história tipo de não vou comer, etc., eu não consigo. Acho que alimento tem um componente psicológico, social, que para mim é importante. Então, assim, não consigo me privar. Se a pessoa que vai sair à noite, vou ficar só na salada, não, vou comer a caninha, vou beber uma cervejinha. Então, assim, mas tudo com moderação. Foi o que eu escolhi para mim. Então, assim, mas tem gente que trabalha realmente com isso e que vai para o pé da, né? Tem que ser assim, tem que ser assim. Comigo, pessoalmente falando, tem coisa que está escrito faz mal. Nossa, às vezes eu dou. Meu marido adora coca. Eu estou lá, dou colada na coca dele. Ai, que gostoso. Eu falei, bom pro caramba. E é mesmo. Eu falo, fazer o quê? Né? Ruim não é. Mas ruim não é. Então, assim, mas não vou tomar tudo. Então, assim, foi assim, mas pessoal, sabe? Então, assim, às vezes a gente está fazendo uma matéria lá e eu falo, ai, gente, faz mal, mas puxa vida, é gostoso. É o dilema. E mas a praticidade também é outra coisa, eu super né? Concordo. Não tenho tempo de cozinhar, ficar ali também. Então, muito da indústria que a gente estava falando, também tem que botar isso na mesa, né? Tem também, às vezes, a gente fala, tá, fazer tudo in natura. Gostaria muito de ter cozinhado todas as papinhas da minha filha, tudo. Eu falei, mas tem hora que você olha e fala assim, ó, não deu, vai essa aqui mesmo. Então, assim, não dá para ser, mas minha filosofia de vida, não dá para ser extremista nessas horas. E concordo com você que as pessoas deveriam saber um pouco mais sobre a proteína. Na minha casa, meu marido é doente por dieta, academia e tal, então a proteína é super presente e para as crianças também. E hoje ele já tem 11 e 9, ele já tem a consciência do que eles têm que comer antes de praticar um esporte, por exemplo. Sim, e a opção deles. Então, assim, se a moça que trabalha em casa oferecer uma melancia antes deles irem jogar tênis ou futebol, eles falam, não, isso não adianta. Então, assim, você desenvolve uma consciência. Sim, e a mesma coisa com a proteína, com certeza. Mas obrigado. Obrigada. Gente, uma última pergunta para a gente encerrar. Alguém mais? Não? Então, a gente vai finalizar, infelizmente, essa conversa. Estava tão gostoso, né? Falou tanto de ser gostoso, mas foi muito agradável esse momento aí com vocês. 1h30, praticamente, né? Falando de bem-estar. É um privilégio. Então, acho que foi uma conversa muito rica, tanto por parte das nossas convidadas, que trouxeram reflexões super importantes, né, insights, o que está acontecendo nesse mercado, o que as indústrias e os publishers estão fazendo nesse sentido para levar a informação, gerar engajamento, um nível maior de consciência sobre a importância da gente prestar atenção, né, o quanto o bem-estar é importante para a nossa vida. E a plateia também, obrigada aí
pela contribuição de vocês. E, mais uma vez, obrigada pela presença, de vocês terem vindo aqui, se deslocar nesse trânsito maluco de São Paulo. A semana acabando, né? Pelo menos o dia está lindo, tem bastante sol, então acho que combinou com a conversa de hoje, né? Então é isso, gente. Olha, muito obrigada mais uma vez. Espero que esse encontro tenha sido agradável e produtivo, que vocês levem algumas mensagens importantes dessa conversa. A nossa programação continua, todos estão convidados. A gente vai ficar o dia inteiro aqui falando sobre muitas coisas interessantes, tendências em outras áreas também dos setores, né, em que a gente atua. E é isso. Então, estão todos convidados a permanecer com a gente aqui. Um ótimo dia para vocês. Espero ver vocês novamente no ano que vem, que a gente vai repetir esse encontro, se Deus quiser. Tá bom? Obrigada. Boa tarde.